Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque hoje o Power vai falar de um assunto que a gente adora aqui, né, muito Bebel? legal, gente. Educação, que é o que a gente mais gosta de trazer aqui nos episódios. Vamos falar, assim, mãe empreendedora, intraempreendedora e muita educação. Bem-vinda ao Power, Mariana Chute. Uhul, bem-vinda! Muito obrigada, gente. Estou honrada e muito feliz de estar aqui com vocês, falando desses temas que realmente fazem o meu coração bater. Então, uma honra. Muito obrigada. Pra gente imagina, também. Você já tá super à vontade aqui no estúdio, né, gente? A Mari já gravou uns podcasts aqui, então ela já tá assistindo em casa. Tô totalmente em casa. Normalmente eu fico do outro lado também. Agora eu estou sendo a entrevistada. Como que é estar desse lado? Eu tô amando. Muito melhor, muito mais gostoso. Adorei. Bora Eu pro tenho papo. várias perguntas aqui, né, Bebel? A gente já começa a pensar em tudo, porque a gente adora educação. E eu queria que você contasse sua trajetória, como que foi, que eu sei que você estava, né, trabalhando do outro lado, quando começou a trabalhar hoje numa das maiores escolas corporativas do Brasil. Como que foi? Nossa, minha história com a educação, ela começa na sala de aula, quando eu era aluna, né? Eu sempre estudei numa escola construtivista, lá em Porto Alegre, no iniciozinho, assim, da minha jornada educacional, e adorava, amava, ia pra escola com muita vontade. Aí, quando eu comecei, né, a crescer e comecei já a ficar atenta ao vestibular, meu pai me trocou de escola para uma escola muito mais forte lá, da época do Rio Grande do Sul, e quando eu mudei, pra mim foi super complexo, assim, eu passei de uma escola totalmente construtivista, né, voltada pro ser humano, né, pro desenvolvimento mais da personalidade, pra uma escola totalmente voltada pra eu sair de lá preparada pra passar no vestibular. E foram 3 anos super complexos pra mim, né. Quando eu saí de lá, passei no vestibular e fui para a universidade, aí meu mundo caiu de fato, assim. Eu fiquei 8 anos na universidade, eu estudei administração e eu nunca me formei. E eu sempre tive muita dificuldade em me adaptar ao modelo da educação tradicional, né? O modelo da universidade que eu fazia. Enfim, eu não tenho nada contra a academia, pelo contrário, hoje eu respeito e acho incrível. Mas eu fui uma aluna que não conseguiu se adaptar aos moldes tradicionais da maioria da educação que a gente tem hoje. Depois eu até posso falar um pouco sobre isso. Inclusive, eu comecei a questionar muito a minha capacidade enquanto pessoa de aprender. Nesse meio tempo, eu já tava assim, imagina, eu tava há 8 anos dentro da universidade, eu já tava voando, né, na profissão, eu já tava atuando como publicitária, tava ganhando prêmios, inclusive, dentro do universo publicitário do Rio Grande do Sul, e nasceu lá uma escola chamada Perestroika, na época uma escola muito voltada pra criação publicitária, e aí eles lançaram um curso de atendimento, eu era atendimento dentro em agência, eu sempre brinco, em outra encarnação eu fui publicitária, mas a publicidade ainda eu trago um pouco para o que eu acredito da educação. E quando eu fui ser aluna da Perestroika, eu lembro na época de eu bater assim pro meu pai e dizer, pai, eu quero fazer um curso. A Perestroika na época era caríssima. Ele falava, Mariana, eu tô há 8 anos aqui pagando a faculdade, que também era caríssima, e tu não vai pra frente, tu quer que eu pague outro curso? Eu falei, quero. E quando eu entrei lá, eu vi que eu era uma boa aluna. Eu vi que existia outras formas de aprender e que não era sobre a minha capacidade, era sobre aonde eu estava inserida, sobre ter intenção, sobre ter vontade, sobre, né, ter uma outra forma de aprender. E aí, desse curso, eu fiz mais vários outros cursos, até que eu fui convidada pelos fundadores da Perestroika para fazer parte do time. E aí eu entrei como funcionária e eu sempre brinco, né, que não é que eu tava esperando o propósito chegar, o propósito da educação, ele se cruzou, né, no meio da minha vida, e foi aí que eu descobri, a partir, né, de um novo formato de ensino, de que eu queria levar isso para o maior número de pessoas, né, porque assim como eu, tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo têm traumas da educação, né, tradicional, muitos de nós chegamos à universidade querendo sair de lá, né? Sim. Querendo dizer, nossa, isso aqui tá chato, ou eu vou me formar e eu nunca mais quero aprender, eu nunca mais quero abrir um livro. Então, eu vejo isso como hoje o meu propósito de vida, né? Como é que eu consigo repensar a educação através de uma metodologia que faça as pessoas terem vontade de aprender e não trauma. Máximo, que máximo. E você acha que
sempre, você acha, não, eles começaram já com esse propósito de empreendedorismo ou era focado mais para comunicação, depois foi vendo que o mercado foi tendo essa necessidade e hoje tem esse reconhecimento para ser mais focado para o empreendedor, depois veio a Sputnik, como que foi essa transição para eles? Na verdade, a Perestroika nasceu bem focada como uma agência, como uma escola voltada ao universo, né, publicitário, porque todos nós éramos publicitários, né, os sócios fundadores eram publicitários, eu né, trabalhava ali e atuava, mas a gente começou a ver que existia mercado para a gente trabalhar outras skills dos profissionais de hoje, para além só da propaganda. Isso, gente, eu tô falando há 15 anos atrás. Eu lembro quando a gente estava começando a vender o curso de empreendedorismo, de eu ligar e ter que explicar o que era empreendedorismo. As pessoas não sabiam o que era. Isso é bizarro, assim, é praticamente, né, impensável nos dias de hoje. Então a gente começou a entender que os profissionais de hoje, eles têm necessidades de habilidades que a gente não foi educado, né, na nossa trajetória. E são skills extremamente relevantes, né? Seja empreendedorismo, seja, né, protagonismo, seja criatividade, seja inovação, ESG que a gente estava conversando aqui. Hoje são diversas habilidades que as empresas estão necessitando que os profissionais, né, atuem. Ao mesmo tempo, os profissionais não foram educados para isso, então existiu sempre esse gap em como que a gente consegue levar esses conteúdos para formar. Imagina, gente, quando a gente entra numa universidade, a gente entra com a grade de 6 anos para frente, 5 anos para frente, já pronto, olha o que muda em 5 anos. Então a gente precisa ser, nessa nova educação, muito ágil o que a gente está vendo, né, nos dias de hoje. Hoje, os desafios organizacionais de hoje são muito diferentes do que foram há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, a pré-pandemia, tá tudo mudando muito rápido. Então, a Perestroika nasceu nesse lugar de entender que existia um mercado para capacitar esses profissionais, né? Nascemos dentro do B2C, então era muito para pessoa física, né? As pessoas iam lá, se inscreviam nos cursos e faziam, só que o que acontecia é que normalmente elas entravam dentro dos nossos cursos, voltavam para dentro das suas organizações, para dentro das suas empresas e tinham muita vontade de levar aquilo para o seu time. E foi muito nesse interesse que surgiu a Sputnik, né? Eu até estava comentando para a Bebel antes que eu sou uma intraempreendedora, né? Eu não necessariamente sou uma empreendedora, porque eu era funcionária da Perestroika e um certo tempo eu saí, né, do ecossistema para ir trabalhar no Grupo Reserva. Eu fui diretora de felicidade lá e fui responsável por formar a primeira academia, né, Reserva, a escola interna, hoje é Escola da Rebeldia o nome, que é um projeto lindíssimo. E quando eu fui, né, pro outro lado do balcão, eu vi que as empresas, assim como a Reserva, tinham uma necessidade muito latente de capacitação dos seus funcionários, e que existiam poucos players no mercado que estavam fazendo com uma metodologia diferenciada de educação. E aí eu voltei, depois de quase 2 anos, né, na Reserva fazendo isso, para a Perestroika, falei, gente, tem uma ideia de um negócio, acho que a gente pode aproveitar a metodologia da Perestroika de educação, os temas, os professores, né, todo o ecossistema já pré-existente daquela empresa e abrir uma spin-off voltada para o B2B. Então, foi assim que a Sputnik nasceu, um intraempreendimento, assim, já nos primeiros anos a gente superou o faturamento da Perestroika, hoje a gente é quase o dobro, assim, em relação ao faturamento da escola, e nasceu de uma intraempreendedora, né, alguém que estava lá. Eu sempre brinco com as pessoas nas quais nas empresas, né, que a gente dá aula, para os líderes, eu digo, criem uma cultura de intraempreendedorismo, né, tenham novos sócios, tenham sócios que já estejam aqui, porque isso vai fazer o negócio de vocês crescerem, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Eu até vou aproveitar esse push do que você tá falando, tô aqui, né, viajando nas coisas que você vai falando. Qual é o diferencial de vocês de uma escola tradicional, de uma faculdade tradicional, e como que vocês montam cada, né, antes eu te fiz a pergunta, quantos cursos vocês têm, e como vocês customizam cada um? Então, eu tenho uma empresa, tem mínimo de funcionários para vocês atuarem, como que vocês montam esse time? Olha, né, vou até
na minha cabeça tá montada a pergunta, direcionar melhor. Se vocês pegam uma empresa para vocês darem um curso, quanto tempo em média dura? E como que vocês customizam isso? Vai uma pessoa só fazer o planejamento ou são várias pessoas envolvidas? Como que é montar isso no todo? Legal, Sheila. A gente tem 2 modelos de negócio hoje dentro da Sputnik, né? São os nossos conteúdos, os nossos cursos de portfólio. Então, como que eles funcionam? Assim, eu acho que a gente já passou por mais de 400 empresas, né? Ao longo da nossa história. Anualmente passam centenas de milhares de alunos dentro do nosso ecossistema, então a gente é meio um radar de entendimento do que está acontecendo nas organizações e quais as necessidades. Então a gente, através do nosso know-how e também com muita pesquisa de tendência, olhando também para formatos organizacionais de sucesso, a gente monta produtos e embala, tá? Então, esse é um modelo de negócio. Vou te dar um exemplo, assim. A gente fez agora, no ano passado, um curso sobre trabalho híbrido, né? Uma das grandes aí palavras da vez, porque, né, a gente saiu do presencial, foi para o remoto, hoje a gente está no híbrido. Quais são as ferramentas e os formatos de trabalho a partir daí? Então a gente foi lá e produtizou, né? Criou um produtinho. Agora a gente acabou de lançar, na verdade pré-lançar, o lançamento é no final aí desse mês, o curso Trabalho Sem Assédio, que é um curso sobre para ferramentar as empresas sobre assédio moral e assédio sexual. Então a gente viu, né, uma lei, a necessidade das empresas em levar esse conteúdo através da lei para os seus funcionários. A gente foi lá e criou esse produto. Então, eu tô te dando 2 exemplos, assim, do nosso portfólio. A gente tem o Chora PPT, que a Bel tava falando, a gente tem vários cursos de storytelling, de Excel, né, tanto de soft skills quanto de hard skills, que são mais produtos mesmo, né? Eles vão de 2 a 4, 5 aulas. Só que uma segunda parte do nosso modelo de negócio são cursos bem personalizados, né? Então, por exemplo, ano passado a gente capacitou toda a liderança do iFood, por exemplo. Foram mais de 100 pessoas que passaram pela gente numa trilha que foi anual. Então, é óbvio que eu vou chegar dentro de um projeto desses, eu vou entender, né? Tô dando um exemplo. Qual é o desafio do iFood, qual é o perfil desses líderes, o que eles precisam se capacitar, e a gente vai desenvolver de acordo com a necessidade desse cliente. Então, a gente sempre diz que a gente é um parceiro muito estratégico dos nossos clientes, e isso para mim é um grande diferencial de mercado, porque quando a Sputnik nasceu há quase 10 anos, a gente tinha, como eu falei, poucos players, né, de educação disruptiva e mais uma educação não formal. Hoje, a gente bate aí, todo mundo virou professor, todo mundo virou palestrante, todo mundo tem, né, uma escola. Então, como que a gente se difere? A gente se difere através da nossa metodologia, que é uma metodologia com mais de 15 anos de estrada, onde a gente tem ali, é uma metodologia, inclusive, open source. Então, quem tem curiosidade em educação, fica super à vontade em procurar e baixar. Uma metodologia que passa por 4 pontos, né? Emocional, de conteúdo, de forma, de experiência. Dentro desses 4 pontos, a gente vai trabalhando, né, desde tese da construção de uma aula até a experiência que a gente vai fazer com o aluno, né? Então, é super denso esse material metodológico. A gente sempre busca também profissionais de mercado para falar. Então, óbvio, a gente olha bastante para academia, mas aquilo que eu falei para vocês da minha trajetória. Eu quero trazer, por exemplo, para falar sobre dados com uma empresa que está, né, buscando mais tecnologia, eu vou buscar alguém de mercado, né? Alguém que esteja aplicando isso na prática. Então, a gente tem uma rede de professores incríveis que passa pela nossa escola e a gente vai criando esse formato de acordo com a necessidade do cliente, assim. Esse é um grande diferencial para a gente ajudar ele na construção, né? Eu acho que hoje muitas organizações finalmente entenderam o poder da educação para o seu ecossistema, né? Acho que a maioria dos profissionais de hoje não porque não quiseram, mas porque não tiveram acesso a conteúdos atuais do profissional de hoje. E não adianta a empresa sempre buscar para fora, eu quero contratar alguém que tem esse skill, ou o meu time não tá dando conta, preciso buscar alguém de fora. A gente já passou um pouco desse lugar de querer sempre
achar que a gente ia ter que contratar alguém com esse skill. Agora a gente vai ter que formar os times que a gente tem. Porque as necessidades do profissional de hoje são muito aquém das que a gente teve acesso. Então a gente tenta trazer isso de uma forma muito personalizada mesmo, em cima das necessidades. E um spoiler, assim, né, que eu sempre brinco quando eu abro as minhas aulas para muitas lideranças que eu trabalho para muitas empresas de diferentes segmentos, né, de médio a grande porte, na sua maioria, e as dores são muito parecidas. Não, a gente até ia perguntar, né, Bebel? Mas eu ia embarcar nessa, eu ia falar, e quais são as maiores dores que você Nossa, enxerga? as dores são muito parecidas, assim, acho que comunicação é um super problema organizacional, assim, as pessoas ainda não se escutam, né, as pessoas ainda têm muito problema de comunicação, e aí a informação se perde, aí as coisas não evoluem. Acho que a gente tem hoje, né, um desafio muito grande das lideranças em terem essa bagagem, né, nova. Então, a gente trabalha muito com liderança, de trazer quais são as skills da liderança do futuro, né, então elas terem aí esse banho de conteúdo para estarem prontas, né, para trabalhar o protagonismo do seu time, a autonomia, as novas formas de gestão, as novas metodologias, né, ficou muito na moda aí as metodologias ágeis como sendo um formato muito interessante. Agora a gente está falando muito de, né, reinventando as organizações líquidas, novos modelos de gestão, OKRs, KPIs, né, novas formas de mensurar indicadores. Comunicação, né, como eu falei, ela passa por muitos formatos. Um dele é como que a gente vai comunicar melhor, né, a nossa história vai se vender melhor. Então os choras PPTs da vida, o chorinho, né, o chora Excel, acho que são cursos aí que a gente vende bastante, o próprio trabalho híbrido, né, um grande ponto aí. São desafios muito de mudança de era, né, e de níveis de consciência organizacional mesmo. Acho que a gente tá passando aí por, saindo de um lugar onde as organizações somente sobreviviam para um momento onde as organizações querem se reinventar, querem viver um modelo organizacional mais fluido entre a saúde mental dos seus funcionários, a performance, o negócio e a sustentabilidade financeira também, né, de inovação. Então são muitos desafios aí, todos eles muito nesse sentido. Tem uma curiosidade, normalmente as empresas vêm até vocês ou vocês fazem algum trabalho de captação para ir atrás de grandes companhias e tudo mais para poder criar esse modelo personalizado? Sim, sendo muito honesta, a maioria vem até a gente, assim, a gente tem hoje um modelo comercial, sim, de outbound, né, e prospecção mais ativa, mas na maioria a gente já tem uma cartela de clientes que trabalha com a gente até meio que de forma anual, fixa, assim, e esse inclusive é um desafio para minha organização, porque a gente tem um monte de desafio também enquanto Sputnik, né, de como que a gente consegue estourar um pouco a bolha e chegar em outras empresas que não necessariamente nos conhecem, né, eu sempre brinco que a Sputnik nasceu grande, assim, óbvio, né, muito com a herança da perestroika. Eu lembro que quando a gente falou assim, tá, vamos lançar a Sputnik, nem tinha site, não tinha Instagram, não tinha nada, a gente recebeu um e-mail do Facebook pedindo pra gente dar cursos pra toda a América Latina. Caramba. Aí a gente foi pra Miami, pra Bogotá, fomos pra Cidade do México, Argentina. Eu falava, gente, a gente nem nasceu e já nasceu nesse lugar. Então, de certa forma, esse é um desafio nosso também, de não se acomodar, né? Como é que a gente busca e fura outros segmentos. Hoje, por exemplo, eu trabalho muito com indústria farmacêutica, que é uma indústria que nasceu com uma cultura muito diferente dessas big techs, né? Ou dessas startups. E para mim, o meu desafio hoje, enquanto empreendedora, eu quero chegar mais nesse lugar. Eu quero falar mais com essas pessoas, com empresas que nasceram na Revolução Industrial, que têm um mindset ainda muito industrial, porque eu vejo que aí vai acontecer a transformação de cultura mesmo, né? E para mim isso, quando se trata de educação, assim, é
É o que me dá mais tesão mesmo, assim, ver a gente saindo num mindset industrial para indo para um mindset digital, fazendo uma mudança de cultura, sabe? Acho que a educação, ela tem um poder gigantesco, a gente sabe que social, né? Quando se fala em sociedade, mas eu quero fazer esse movimento também dentro das organizações para essa transformação, assim. Eu tenho 70 milhões de perguntas ainda. Eu vou fazer uma pergunta que tá passando eu falo um monte, aqui. eu não paro de falar. A gente adora, né, Bebel? A gente adora. Mari, o que você acha que é mais desafiador? Começar, vocês ensinarem um time para uma empresa que está começando do zero? Ou para uma empresa que está em reestruturação, que precisa de grandes mudanças? Mais difícil? Reestruturação. Com certeza, porque a gente tem muitos vícios, né? Então, às vezes, quando a gente tá num processo, já, sei lá, uma empresa que tá há anos no mercado fazendo a mesma coisa. Eu mesma, vou falar do meu caso, assim, quando estourou a pandemia, a gente, enquanto escola, a gente nem pensava no online naquela época. A gente fazia tudo presencial, a gente adorava o presencial, era mais quentinho, era mais gostoso. A gente sabia fazer, né, a experiência acontecer. Quando veio online, meu Deus, o que eu faço agora? Eu passei por um momento de reestruturação. Por quê? Porque a gente é muito viciado. A gente fica muito míope quando a gente faz há muitos anos a mesma coisa e tá dando certo, né? Então, eu acho muito mais desafiador a gente pegar times, estruturas que estão dando certo, que estão fazendo isso há anos, mas que precisam se reinventar. Quando a gente está começando, ou quando a gente está com um time novo, ou quando a gente está começando algo novo, a gente não tem ainda nada escrito em pedra, né? A gente tem aquele olhar de principiante, que inclusive é uma das regras da inovação e da criatividade, a gente não ter esse olhar viciado, assim. Então, acho mais fácil para iniciantes, né, e muito mais complexo e difícil. Ao mesmo tempo, hoje eu acho que a gente está tendo um grande encontro geracional nas organizações, né, hoje a gente tem quase 6 gerações trabalhando junto, que é uma coisa, assim, super complexa, e hoje eu vejo a complexidade como algo super positivo, né, e super desafiadora. E eu vejo hoje, dentro da nossa sala de aula, as pessoas de gerações mais antigas com muito mais sede de aprender e de fazer diferente do que, às vezes, a galera jovem que já surfa um pouco essa onda, né? Então, eu acho que isso é um ponto super positivo, assim. Acho que, às vezes, as pessoas já estão entendendo que a gente vai ter que estar, ao longo da nossa vida, sempre aprendendo. Sempre se transformando, aprendendo, fluindo, se adaptando, sabe? Mari, uma curiosidade. Como que a gente mensura o valor da educação? Assim, vou fazer um personalizado pro iFood de 1.000 funcionários. Como que você faz a precificação do trabalho de vocês mesmo versus o que você falou, um curso básico que a gente tem aqui, que já é um produto fixo, né? Como que funciona isso dentro do negócio? A precificação, você diz como é que eu precifico? Eu precifico muito, depende da estrutura do curso, né? Quantas horas, qual o conteúdo, quem são os professores, porque hoje eu tenho, assim, muitos, né, professores que passam pela gente, tem gente já de casa que faz isso, tem palestrante gringo que vai me cobrar bem mais, então a precificação, ela se dá muito na construção de quem são as pessoas que vão falar, o tempo, né, de curso, então se é um curso pontual, se são 3, 4 encontros, se é um curso anual, se é um curso síncrono, assíncrono, né, hoje a gente tem outras formas de aprender que não só ali o professor falando e o aluno ouvindo, então a gente tenta buscar outras metodologias que levem as pessoas a buscar esse conteúdo para além só desse momento expositivo, né? Eu acredito muito, enquanto uma aluna que sofreu, né, ao longo da sua trajetória educacional, a importância de a gente dar formatos para as pessoas aprenderem, não necessariamente só com o professor falando, né? Mas, sei lá, eu posso aprender ouvindo um podcast, eu posso aprender criando a minha forma de aprendizado, eu posso aprender estudando, posso aprender fazendo um projeto, posso aprender ouvindo alguém me falar. Então, eu acredito muito no aprendizado autodirigido, assim, e a gente tenta trazer um pouco isso para os nossos formatos, né? Inclusive, esse é para mim, um grande
ponto de mudança que eu tento bater nas organizações e nas pessoas de recursos humanos que nos procuram, né, que acabam sendo as pessoas que fecham o de treinamento e desenvolvimento, elas chegam me pedindo, eu quero, por exemplo, falar sobre comunicação, feedback. Eu digo, legal, vamos embora, vou desenhar aqui um curso para vocês, mas vocês já perguntaram para quem vai assistir, quem vai ser nosso aluno, o que eles querem? Qual é o desafio deles? O que eles querem aprender? Então, botar o aluno no centro, para mim, hoje, é fundamental para que exista a intenção do aprender, né? O aprender, ele só acontece quando tem intenção, né? Quando eu coloco, eu sempre uso essa analogia do Alex Bretas, que eu acho maravilhosa, que ele fala sobre o aprendizado e a respiração. A gente tá aqui respirando o tempo inteiro, né? Ninguém tá falando sobre isso. Quando eu começo a colocar intenção na minha respiração, eu transformo a respiração em meditação. Vira outra coisa. Eu tô aqui consumindo o tempo inteiro, né? 1000 coisas, o meu feed, o meu podcast, né? A rádio, a TV, a troca que eu tô tendo com as minhas amigas. A gente tá consumindo. Quando eu coloco intenção naquilo e eu vou entender o porquê que eu quero, vai virar um aprendizado. Então, esse para mim é um grande ponto de virada quando a gente busca o meu aluno para fazer parte da construção desse curso, né? Dessa jornada de aprendizagem. E de novo, assim, quem nos procura sempre tem hoje como uma grande dificuldade dentro da educação é o engajamento. Tem muita gente que não, né, principalmente dentro das empresas, assim, as pessoas buscam, as empresas contratam e aí as pessoas não têm esse engajamento. Então, como a gente, né, propõe uma metodologia diferente, as pessoas buscam na gente esse engajamento. Eu sempre digo, assim, o engajamento se dá se as pessoas verem valor naquilo, se as pessoas tiverem intenção naquele aprender. A mesma coisa, a Bebel chegou aqui pra mim e falou, tenho muito interesse em fazer o curso de comunicação. Eu chegar pra ela e dar o curso, sei lá, de liderança. Cara, se ela quer fazer o curso de comunicação, ela vai ver mais valor naquilo. E absorver muito mais aqui. Vai absorver muito mais. Por que eu vou estar, né, tipo assim, de forma top-down, dando um conteúdo que aquela pessoa não vê valor? Então, acho que esse é um grande ponto de mudança, assim, de como a gente precisa transformar. Nossa, me perguntou da precificação, eu tô aqui na intenção. Olha só como é que a pessoa tá, mas Não, mas é bom que a gente tá aqui, né? Não, então vou dar uma continuidade nessa coisa de conteúdo, nesse papo de conteúdo. Hoje em dia, que a gente adora falar sobre sustentabilidade e meio ambiente, como que vocês organizam dentro das empresas isso? Como que é? Vocês dão uma educação ou ensinam quais são os passos para a empresa ter mais sustentabilidade ou ser mais sustentável? Como que é organizado isso? Tem bastante empresa que procura esse conteúdo? Tem bastante empresa que procura, assim, não é o nosso grande carro-chefe, mas a gente tem um produto bem interessante de ESG com um parceiro nosso, e eu acho que é um tema super amplo e super desafiador, né? Então, a maioria das... Assim, hoje, Sheila, a Sputnik, ela é uma escola, eu não sou uma consultoria, né? Eu não vou chegar dentro da organização e mapear e fazer, por exemplo, esse dia acontecer. Eu vou lá e vou sensibilizar e vou ferramentalizar aquelas pessoas com essa temática e com esse conteúdo, para a partir daí elas aplicarem. Então, hoje... Vai ensinar, né, o que a gente ensina, e daí, a partir daí, a empresa vai, né, seguir o seu caminho e fazer acontecer. Então, basicamente, é meio isso que a gente faz, assim, com esse conteúdo, por exemplo, de ESG até outros, né? Eu acho que ele tá dentro desse lugar, inclusive, do desafio do profissional de hoje, né? A gente, quando estávamos na universidade ou nos formando enquanto profissionais, a gente não aprendia muito sobre, né? ESG hoje é um desafio latente. Então, a gente chega para dar essas ferramentas para esse profissional de hoje aplicar, assim. Bacana. Mai, queria uma dica de liderança para você, para quem tá escutando a gente, como manter o funcionário engajado dentro da cultura da empresa.
A pergunta de $1 milhão. Hoje mesmo me mandaram. Rodando. É um grande desafio, né? Porque eu ainda consigo ver as empresas e as organizações e as pessoas ainda muito trabalhando como se houvessem lados, né? Do líder e do liderado. Como se tivesse um cabo de guerra de o líder não tá satisfeito com o seu liderado porque ele não tem protagonismo, porque ele não tem autonomia, e o seu liderado não estar satisfeito com o seu líder porque ele, né, comanda o controle, ele faz microgerenciamento, ele não me dá autonomia. Então, eu vejo isso acontecer em todas as empresas por onde eu passo, inclusive na minha. A gente precisa parar com essa cultura de colocar 2 pesos e 2 medidas. Os líderes têm os mesmos desafios dos seus liderados, talvez em proporções diferentes e até, às vezes, em proporções maiores. E os liderados têm muitos desafios para fazer a operação acontecer, para fazer o seu tático rodar, que a liderança precisa enxergar. Então, para mim, esse é um ponto de partida quando eu falo de liderança. Eu acho que a gente não pode querer separar. Para mim, todo mundo está dentro de uma organização em prol de uma coisa só, que é fazer aquela organização prosperar, aquela organização crescer. A gente tendo isso como uma base de cultura, já é meio caminho andado para a gente entrar num novo formato de liderança. Eu até saiu numa Você RH, uma entrevista minha sobre vulnerabilidade, né? Era uma capa faz uns 2 meses, uma capa onde eu dei uma entrevista bem interessante, assim, sobre liderança vulnerável, né? Eu acho... eu acredito muito de a gente sair de um mindset de liderança heróica para um mindset de liderança facilitadora. O que isso significa, né? Eu acho que até pouco tempo atrás, ainda numa herança muito industrial nossa, a gente tinha uma percepção de que todo líder era um herói. Era aquele líder que inspirava, era aquele líder que tinha todas as respostas, era aquele líder que quando o bicho pegava, a gente chamava ele, que ele ia responder. Hoje, a gente já precisa, né, dentro das organizações e dentro de uma cultura mais digital e mais descentralizada, migrar dessa liderança heróica, que tem todas as respostas, para uma liderança facilitadora que vai deixar emergir uma cultura onde talvez ele vai ter mais perguntas e o seu time mais respostas. Onde ele vai criar menos burocracia para o seu time poder fazer e acontecer. Não adianta uma liderança querer o protagonismo do seu time se ela contém muito. Não adianta uma liderança querer a autonomia do seu time se ela tá ali dando todas as respostas para todas as perguntas que acontecerem. Então, acho que quando a gente muda um pouco essa perspectiva de liderança para... Deixa eu fazer parte desse time, deixa eu estar ali junto com eles, cultivando e buscando superpoderes que cada um tem aqui dentro. Ele vai fazer parte de algo. Ele não vai estar olhando de fora algo acontecer. Não sei se eu fui clara. Foi sim. Então eu quero fazer uma pergunta de uma resposta que você estava dando antes. Quando vocês mudaram pro digital, né? Que você falou, a gente gostava de dar aula, gostava de estar mais próximos, né? Do quentinho, como você disse. Como que foi para vocês essa mudança pro lado online também? E quanto positiva ela foi? Se foi positiva? E se vocês conseguiram se organizar rápido? Conseguimos, assim, nos organizar rápido. Apesar de, né, ter sido um super frio na barriga, a gente não sabia muito bem como fazer. Acho que, cara, o ser humano é uma coisa surreal, né? A neuroplasticidade, a adaptabilidade que a gente tem de se adaptar mesmo a novas circunstâncias faz com que a gente vire outra coisa, né? De uma hora para outra. Então, a gente conseguiu se adaptar muito rápido, em torno de 3 a 4 meses. A gente já estava migrando e aplicando a nossa metodologia para online. Eu vejo ônus e bônus, tá? Hoje a gente já está trabalhando de uma forma bem
50-50, assim, acho que o presencial voltou bastante. E eu acho que, voltando assim, eu acho que tem o ônus e o bônus. O bônus, pra mim, é que a gente consegue ser mais democrático, né? A gente consegue atingir mais pessoas por um custo muito mais baixo, né? O presencial, aquele, vamos botar todo mundo numa sala, vamos, né, fazer tudo ali acontecer, ele acaba sendo mais, eu não consigo chegar em muitas cidades, eu não consigo, né, tipo, é mais custoso pro cliente que nos contrata, ou pras pessoas que vão cobrar. O online, ele é mais barato, ele é mais rápido e ele é mais democrático, né? Então, esse pra mim é o ponto de partida em relação ao bônus. Outra coisa que eu vejo de um lado muito positivo, assim, é que com o trabalho híbrido, eu acho que muitas das organizações entenderam que o presencial, não adianta hoje eu obrigar meus funcionários a ir para a empresa, trabalhar, sei lá, 3 vezes por semana, e as pessoas chegarem lá, abrirem o seu computador, abrir um Teams e fazer uma reunião online. Não tem valor pro presencial se eles forem fazer a mesma coisa que eles fazem em casa sem pegar o trânsito. Então, eu vejo as organizações entendendo que elas precisam gerar valor para esse presencial justamente para ter o engajamento das pessoas irem. E a educação é um formato delas, né? Então, hoje, tu criar dentro da cultura do presencial um espaço para as pessoas, né? Uma cultura de aprendizagem mesmo, para as pessoas aprenderem, para as pessoas dividirem problemas, desafios, louros, aprendizados. Então, acho que esse está sendo um bônus muito interessante do aprendizado presencial, né? Antes as pessoas não viam, tipo, se viam todos os dias, então quando se encontravam no curso, não necessariamente viam tanto valor naquilo. E, cara, o presencial para mim é meu grande amor, assim, em relação à metodologia, porque eu acho que a nossa metodologia, né, de criar um ambiente e uma troca diferente, assim, no presencial, de conexão mesmo, né, um dos 4 pilares da nossa metodologia é a emoção, né, a gente acredita muito que o aprendizado também se dá quando a gente se emociona, assim, e é mais difícil de se emocionar do outro lado do Zoom, né, ou do Teams, então, apesar de ter valores, obviamente, o online. Então, acho que hoje eu consigo ver ônus e bônus, assim, dentro de tanto do presencial quanto do online. Acho que tem momentos para cada coisa, né? A gente tá fazendo muita integração, team buildings, né? Projetos dentro de empresas cara, porque as empresas estão sentindo isso no seu time, de uma falta de integração, né? As pessoas abrem o computador, trabalham, fecham o computador no outro dia. Falta aquele cafezinho, falta aquele happy hour, falta aquela rádio corredor que a gente, né? Que a gente ouvia. Então, a gente... Adorei o rádio corredor. Inclusive, o podcast que eu participei da Você RH era Rádio Corredor, o nome, que é muito Adorei. bom. Muito bom. Não, demais. E uma dúvida. As empresas... Peraí que me deu um branco no que eu ia perguntar agora. Adorei. Nossa, tava com a pergunta aqui. A gente tava falando, exatamente. Foi embora. Você é mãe? Não sou mãe. Mãe da Helena. Depois, não, mas é que depois que parir, aí o cérebro nos prega cada peça, gente. Depois da maternidade, assim, enquanto eu amamentava ainda, gente, eu queria falar alguma coisa, não saía. Eu falava, gente, cadê minhas palavras? Onde que foi parar meus neurônios? É surreal isso, é louco. Gente, credo, porque tava com a pergunta aqui, a gente falou rádio corredor e fez tipo assim... Foi embora. Eu não lembro. Mas deve ser... Então, vou fazer mais um outro puxa aqui, até que volta aí, né? Quando vocês fazem essa imersão com as pessoas, quais são os cursos que são mais procurados? Ou posso falar que é curso? Pode, claro. Quais são... Eu acho que depende, assim. Eu tenho trabalhado bastante liderança, né? Então, vários desafios de como, né, ferramentar esses times para essa nova liderança. Trabalho bastante integração também, planejamento estratégico e desenvolvimento, assim, de integração do time.
trabalho bastante comunicação, né? Narrativas in company, Chora PPT, Storytelling, são os cursos aí mais queridinhos. Trabalho híbrido, né? Mindset ágil, metodologias ágeis, produtividade, gestão do tempo, feedback, comunicação. Agora a gente lançou o curso Trabalho Sem Assédio, né? Que é um curso, virou lei, né? Finalmente, as empresas darem um letramento para os seus funcionários sobre assédio moral e sexual, porque até então, muitas pessoas, né, na sua maioria lideranças, não tinha. Existe ainda muito um viés inconsciente, sim, né? Principalmente quando se trata de gênero, raça. Então a gente fez um curso aí para ajudar nesse letramento e tirar aí esses vieses de dentro das organizações. Eu não lembrei minha pergunta, mas aí veio outra. Não vou lembrar nunca mais. Tipo, realmente. Adorei, vai chegar em casa, vai ligar pra gente. Gente, era essa. Que ódio, tava geralmente tipo, é assim. Sumiu, mas até passou já por aqui. Eu não lembro qual episódio que é, deve ser lá pelos 10º episódio. Passou já uma empresa que. Foi, eles faziam coisas de RH, era muito legal. É muito legal, principalmente pra isso. Achei, gente, assistam, é super legal. Eu esqueci agora, como é o nome das meninas? Eu acho que o negócio era Safe Space, o nome. Sim, eu conheço. Maravilhoso. O Safe Space, eles têm um espaço de... Exatamente, pra pessoa poder falar, se abrir, sem... O nosso é um curso mesmo, como que a gente sabe... É maluco, assim, gente. A gente fez um curso aberto e... É porque às vezes a pessoa faz as coisas e ela não tem consciência do que ela tá fazendo. E aí vem perguntas do tipo assim, o que é assédio? Exato. Eu não sei... mas ele me convidou pra jantar. Isso é assédio? Isso não é? Ainda tem muitas dúvidas, né? Tem gente que assedia sem saber que está assediando, né? Passa do limite. Tem gente que é assediado e não sabe como reagir. Então a gente traz através desse conteúdo, assim, e é maluco, gente, porque nesses últimos anos estouraram crimes, né, de assédio que romperam, né, a reputação de muitas empresas. Eu sempre brinco que esse curso, ele é muito preventivo, né? Tipo assim, faz esse curso pra não deixar acontecer. Porque depois que acontece, depois que tu tem uma ruptura de imagem, né, com um assediador ou dois que talvez não estivessem sabendo o que estavam fazendo, tu mancha a imagem da empresa pra sempre. Gente, acho que esse Me Too, quando começou a acontecer lá, né, na Califórnia, eu acho que eles deram uma força pra todo mundo, né? Sim. Porque realmente as pessoas foram punidas, pessoas muito poderosas. Eu vi que até na própria Globo, várias emissoras aqui passaram por isso, e ver que antigamente as pessoas não falavam nada. Hoje em dia é comum você ver a própria Xuxa, que lançou o documentário dela, falando abertamente sobre as coisas que ela passou. Eu tô assistindo! Né? Que antes ninguém falava, né? Então eu acho que é muito importante. As pessoas tem gente que, assim, psicologicamente falando, ela fala que ela nem sabia no começo o que estava acontecendo. Mas eu acho que muita gente não reconhece, muita né? Tanto homem quanto mulher, né? Que eu acho que falta informação pra muita coisa, né? Hoje, assim, eu paro pra pensar na minha trajetória, eu certamente já fui assediada, assim, moralmente, né? Então, é importante, assim, e de novo, talvez o assediador não tivesse, se ele tivesse, né, conhecimento sobre isso, poderia não ter feito. E poderia não ter causado muitos traumas, né? Sim, vocês ajudam como se posicionar quando isso acontece? Na verdade, sim. Na verdade, nossa, o que é isso? Né? Na verdade, esse curso, ele é um curso de 4, 5 módulos. Onde a gente explica muito o que é o assédio, né? Eu não sou hoje um safe space que vou criar. Acho que o compliance das organizações, o RH, vai ter o seu plano de ação para quando isso acontecer, como que ele vai lidar. A gente leva o conhecimento para as pessoas sobre esse letramento sobre assédio, né? Um pouco sobre um letramento mesmo, assim, sobre como sobre diversidade, sobre várias coisas, sobre ética. A gente está levando esse conhecimento através de um curso gravado online, né, onde as nossas parceiras da Think Eva, que são especialistas nisso, trazem o que é assédio, o ciclo do assédio, né, por onde passa e o que fazer quando acontece, o que não fazer quando, né, você... o que não fazer para você ser um assediador.
valor. Então é mais esse sentido de ajudar as pessoas a entenderem o que é e como se portassem. Legal. Falando de cultura corporativa, que você estava comentando assim, gosto muito da gente entrar nessas empresas da época da Revolução lá atrás e tudo mais, farmacêutica e etc. Mas tudo tem o seu ponto positivo, né? A gente olhando hoje, sei lá, as startups, as empresas que são mais modernas, que tem já várias rotinas criadas que o pessoal já está habituado, já tem um ambiente diferente de trabalho, tem um espaço para você tirar uma soneca, várias coisas que empresas mais antigas não têm. Mas quais seriam os pontos positivos que você enxerga nessas empresas mais novas? Não tão modernas, que às vezes se perderam nesse meio caminho, que poderiam não ter sido perdidas. Ficou claro, né? Ficou super. Nossa, eu acho que muita coisa, assim, eu sempre falo isso, inclusive nas nossas aulas, né? A gente não pode olhar para trás e achar que tudo deu errado e que, né, se a gente chegou onde a gente chegou, se as empresas que nasceram no passado estão vivas até hoje, estão aí performando, tem muita coisa positiva. Inclusive hoje o que a gente vê aí nesse ano dos layoffs e do movimento aí, né, de grande déficit das startups, eu acho que nos mostra também que rolou ali talvez algumas precipitações que fizeram com que o negócio delas vivesse uma crise, né? Então eu acho que organizações mais tradicionais têm sim pontos de valores super importantes. Se você trabalha em uma, se você é dono de uma, eu acho que é legal mapear, entender, né, o que nos trouxe até aqui, o que a gente tem de mais valor, o que a gente tem de mais forte. Acho que cada empresa é um mundo. Eu sempre brinco, né, cada empresa é uma mini sociedade, tem seu próprio sotaque, tem suas próprias leis, tem suas próprias regras, tem seus próprios problemas, tem seus próprios superpoderes. Né? Se você faz parte dessa organização, olhe para ela e enxergue, cara, no que a gente é foda, no que a gente é muito bom, no que a gente precisa melhorar. Eu não consigo colocar todas as organizações dentro de um mesmo saco. Eu acho que organizações e até geração, sabe? Eu sinto as gerações mais antigas muito persistentes, pouco voláteis, né? Tem muita linearidade que pode ser vista, né, positivamente ou negativamente. Eu hoje vejo, né, essa persistência das gerações mais antigas e das empresas mais antigas algo muito interessante também, porque eu acho que as novas gerações em algum momento se tornaram um pouco voláteis demais, sem dar tempo ao tempo, né, das coisas. Então não tem como indicar uma ou duas coisas, eu acho que são várias. O importante é as organizações terem o dedo no pulso do que faz a sua cultura florescer e é positivo. Não adianta só dentro do mundo das startups ter a piscina de bolinha, a cama ali pra galera dormir e a mesa de fla-flu, se ela tem uma cultura super tóxica, né, de uma produtividade extrema que não dá tempo para as pessoas. Então, sabe, assim como talvez para as organizações mais tradicionais elas precisem, né, equalizar um pouco e trazer um pouco mais o frescor jovem de um novo mundo e de uma nova economia, né? Então acho que todas têm pontos importantes a olhar e a se desenvolver, assim. Eu tenho uma pergunta. Bora. Qual que é o seu ponto de vista em relação a essas empresas, as empresas de hoje, que antigamente as pessoas faziam carreira, né? Ficavam anos no mesmo trabalho. E hoje em dia, essa geração mais nova não fica, sei lá, como antigamente as pessoas ficavam 20, 30 anos, né? Se aposentavam. Hoje em dia, se ficar 1, 2 anos é muito. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Nossa, 1, 2 anos é muito hoje em dia, gente. Eu tava analisando agora alguns currículos e aí chega na minha mesa, tipo assim, esse aqui ficou 6 meses nesse, 8 meses nesse, eu falo,
Não vai rolar. Eu, enquanto líder, eu acho que chegou um ponto de volatilidade extremo que as pessoas não conseguem mais construir algo, né? Porque, assim, a partir do momento em que a pessoa é contratada, até ter um onboarding, até ter, né, um período de construção, de entender o que vai fazer, de planejar, de executar, de começar a ver o que faz, o que tá sendo interessante, o que não tá, como que a gente vai... as pessoas, né, se tu fica 6 meses numa empresa, tu não consegue sair de lá com algo minimamente construído, é humanamente impossível, né? Ao mesmo tempo, eu tava brincando com meu marido, né, faz 15 anos que eu trabalho na Perestroika. E hoje em dia, isso já não existe mais, né? Tipo assim, 15 anos na mesma empresa. E eu sinto hoje falta de me reinventar. Eu preciso ficar buscando, né? Dentro do meu negócio, um lugar onde eu vá aprender. Hoje eu aprendo muito com o meu time, né? As pessoas que passam dentro da Sputnik e da Perestroika é quem me alimentam desse novo mundo. E eu sou uma líder que eu dou muita autonomia para mudança de cultura, assim, né, passam algumas pessoas lá dentro com muita fome de transformação que me ensinam demais, tipo, né, passou uma líder que implementou OKRs, KPIs, agora tá passando um líder que tá implementando uma nova forma de gestão comercial. Eu aprendo com eles, sabe? Então, tudo isso para dizer que eu acho que nem 8 nem 80, sabe? Eu acho que a gente precisa dar tempo ao tempo, a gente precisa se alimentar. Óbvio, eu não vou ficar aqui, eu não tô dizendo para as pessoas ficarem 15 anos que nem eu. A partir do momento em que tu não tá sendo mais desafiado, que tu não tá conseguindo, né, mudar ou passar de fase, como a gente brincava no videogame, eu acho que liga um alerta, um ponto de atenção. Se a empresa tem uma cultura positiva, se tu gosta de estar lá, se tá interessante, eu acho que dá para buscar caminhos como o próprio intraempreendedorismo, né? Como é que eu vou buscar? Intraempreendedorismo não significa abrir um novo negócio só, é mudar né, abrir um novo projeto, mudar de carreira lá dentro. Eu até achei muito interessante uma entrevista que eu fiz com a Lauren Pachali no podcast. Ela trabalha no Google de Los Angeles, ela estava online, inclusive, e ela falou, eu comecei com uma carreira no Google São Paulo e hoje eu migrei, né, mudei 180 graus, tipo, agora eu tô em Los Angeles trabalhando com engenharia. Tipo, ela falou, foi a forma que eu me redescobri e que eu consegui aprender. Então, hoje, se eu pudesse, assim, falar um pouco sobre, para essa nova geração, eu acho que seria isso, dá tempo ao tempo, esgota as possibilidades dentro do ecossistema que você tá, se ele, né, for positivo, se ele tiver oportunidades, converse, né, eu acho que, como vocês me perguntaram, o maior desafio hoje que eu vejo das empresas e do líder e liderado é essa pouca conexão e conversa, do tipo, se você tem pontos de quer crescer dentro da empresa, você já parou para pedir pro seu líder? Do tipo, olha, eu quero, esse aqui é o meu sonho aqui dentro, é nisso que eu quero me desenvolver, ou, pô, tá chato, não tá legal nisso, vamos conversar, assim como pro próprio liderado, tipo, líder, né, perceber do liderado qual é o superpoder dele, aonde que ele pode ter novas oportunidades ali dentro. Então, eu sou super a favor, assim, de a gente criar um pouco mais de estabilidade, porque o mundo já tá acontecendo rápido demais, a gente não precisa entrar nesse flow, senão a gente enlouquece, né? Então, sim, acho que é importante, assim, a gente tentar ter um pouco, a gente ser fluido, mas não ser volátil, sabe? Boa. Amei. Vamos fazer um quadro com você. Boa. Qual? Adorei. Tirar uma pergunta pra você mesma. Pra eu mesma responder. Pra você mesma. Bora. Sai de tudo aí, viu? A gente sabe o que tem aí. Qual a relação do marketing com o empreendedorismo? Nossa, curiosa essa pergunta, né? Porque eu falei, em outra encarnação, eu fui publicitária. Então, pra mim, tem tudo a ver, assim. Pra mim, o marketing hoje, ele é
sou casada com publicitário, sou ex-publicitária, então o marketing tá totalmente na minha vida. Eu acho extremamente relevante, assim, até dentro do meu empreendedorismo, que é a educação, a gente trouxe muitas pitadas de comunicação, né, e marketing para dentro da sala de aula, porque se o marketing, né, é um pouco sobre comunicar, transformar, furar bolhas, eu acho que a educação tem muito sobre isso, assim. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo muito digital, né? Um mundo onde a gente está aprendendo a falar com os nossos stakeholders de outra forma, o marketing é muito importante, assim. Seja o marketing digital, seja o marketing mais old school, seja o marketing de influência, a gente comunicar o nosso produto, a gente comunicar a nossa estratégia, a gente ter uma comunicação clara com o nosso cliente, né? Com o nosso perfil de cliente ideal, muda tudo pro empreendedor e pro time, né? Porque muitas vezes a gente tem uma super ideia, um super produto, um time incrível e a gente não tá chegando nesse cliente, ele não tá vendo quem a gente é. Então, para mim, o marketing dentro de qualquer empresa é um setor tão importante quanto comercial e produto, né? Porque eles caminham muito de mão dadas ali, marketing, comercial e produto, como a grande cabeça aí para os clientes chegarem. Boa. Adorei. Adorei, vamos para as nossas powers, né, Bebel? Nossa, com a Mari dá pra fazer um power de 2, 3 horas, né? Ai, gente, maravilhoso. Não, mas você explica muito bem, isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que quem tá assistindo, né, Bebel, tá apaixonado. É o vício de sala de aula, bem exato. professora. Bem Exatamente. Quem fez a última pergunta? Nem eu lembro. A gente tá com falta de memória, já tô concentrada hoje. Calma. Tudo bem. Acho que foi a Bebel que me perguntou de... Não, sobre não, foi você. A volatilidade da nova geração. Ainda bem que a gente tem alguém aqui, né? Com a memória rápida. Vai, Bebel. A mãe aqui tá voltando os neurônios. Tá voltando. Então. Não, eu queria pedir pra você dar umas dicas pra quem tá escutando a gente que quer empreender, já que você passou por isso, iniciativas que seriam legais da pessoa fazer. Tipo, ela tá na empresa hoje, quero mudar, quero fazer diferente. O que você daria de dica pra ela ter um gás extra? Legal. Eu acho que assim, busque um desafio da organização, né? O que a organização que você trabalha hoje tem enquanto desafio? Obviamente, esse desafio precisa estar muito alinhado com o seu propósito, né? Com algo que faça o seu coração bater, porque eu acredito muito que o empreendedorismo se dá quando a gente vê, né, uma sinergia com o desafio que a gente quer buscar. A partir do momento em que você... Hoje, a gente está agora no meio de uma jornada muito interessante para Vivo. São mais de 500 alunos que a gente tem e a gente trouxe esse desafio para eles, assim, do tipo... Busquem desafios dentro da organização de vocês pra gente montar um projeto, né, e solucionar esse problema, assim. Então, acho que eu começaria daí, buscando um desafio da organização que você tem muita vontade de sanar. Busque aliados, quem dentro da organização vai investir nessa sua proposta, né, nesse seu desafio. Então, precisa ter aliado, seja o seu chefe, seja alguém que vai bancar, né, o investimento disso. E aí, a partir daí, eu acho que eu começaria daí, né? Porque se você não tem um desafio claro, se você não tem aliados internos para fazer esse projeto acontecer, não adianta você descer para cascatear num super, mega, ultra planejamento que não vai dar em nada, né? Então, pensamento Lean mesmo, MVP, busque o desafio, pense numa solução básica e, a partir daí, busque aliados para comprar a ideia e realizar. Maravilhoso. Adorei. Fazer um push dessa pergunta para dar continuidade dela. Qual é a estratégia que vocês usam para dar continuidade no relacionamento a longo prazo com o cliente? Qualidade. Basicamente essa, assim, até muito, né, um pouco do que eu trouxe, assim, do nosso desafio hoje enquanto escola. 15 anos atrás, a gente era a única no mercado, vivia um oceano azul. Hoje, chuta aí, tem 490 escolas propondo, né, uma metodologia, inclusive, muito parecida com a nossa. Nosso diferencial é a qualidade. Tipo, tudo que a gente se propõe a fazer é com muito penso, com uma entrega, tipo, muito exemplar, assim. Eu não tornei a minha escola uma pastelaria de conteúdo e educação.
né? Acho que tem muita escola que eu ainda vejo, tipo assim, vamos, é isso que quer, toma aqui. Gente vendendo coisa que não se ensina, inclusive. E isso é um ponto, pra mim, é muito poderoso o que eu faço, né? Educação não é um produto, não é uma Coca-Cola, algo que eu vou vender ali, se não deu certo, o cara vai... Pô, eu tô ensinando alguém, então precisa ter muito cuidado, né, no que a gente faz. E a gente tem hoje um time incrível dentro da Sputnik, com mentes brilhantes aí de produto, desenvolvimento, metodologia. E, inclusive, os nossos professores que sabem muito bem o que eles estão levando para dentro de uma organização, porque pode ser um super tiro no pé. Tu contrata uma escola para ensinar uma coisa e daí, sei lá, ou se aplica errado ou não se aplica. Então, para mim, hoje eu tenho, cara, muitos clientes que trabalham comigo há muitos anos. A Globo é uma delas, a Viva é uma delas, o iFood é outra, a Danone, nossa, eu poderia listar aqui, a L'Oréal, várias. Todas elas, né, a gente sempre fala que cliente de casa volta, porque a gente faz muito bem o que a gente se presta a fazer, assim. Maravilhoso. Como que você vê o futuro da educação corporativa e uma tendência que você prevê? A gente lançou um estudo, né, esse ano, inclusive os meus podcasts foram sobre isso que eu gravei aí, desse lado. E 3 tendências, né, a gente lançou. Uma, intencionalidade, então é um pouco sobre isso, como que a gente traz a intenção do aluno para a sala de aula, porque sem ela não faz nada acontecer. O outro é o meta-skilling, acho que a gente fala muito sobre upskilling, reskilling, né, sobre as pessoas se reinventarem em cima do que elas já sabem, ou de elas saberem outras coisas, né, o upskilling, reskilling é isso. E o meta-skilling é meio que como que a gente vai fazer desse processo da nossa vida um grande aprendizado, um pouco até que cruza com lifelong learning. Né? Então a gente acredita muito em ensinar a aprender e não ensinar a decorar um conteúdo, né? Ninguém aprendeu a aprender, gente. Vocês já pararam para pensar isso dentro da nossa sala de aula, dos 17 anos que a gente passou ao longo da nossa jornada? Poucas escolas ensinam sobre o aprender. Então o meta-skilling é bastante sobre isso. E a terceira, para mim, tendência em aprendizagem é a comunidade. Inclusive, entrevistei a Marcela Ceribelli, né, que eu tava te falando sobre isso, porque a Óbvios é um puta case de comunidade. Então, como que a gente cria comunidades organizacionais que fomentem esse aprender, né? Eu não preciso buscar um professor de fora para me ensinar, eu posso criar um senso de comunidade interna onde um ensina o outro. Dentro das organizações existem certamente muitas potências que podem se ensinar. Então, acho que nem precisa, às vezes, a gente só buscar fora. A gente só precisa criar esse senso de comunidade de aprendizado. Então, eu te respondi a pergunta sobre as tendências de aprendizagem e a outra eu esqueci. Como que você enxerga o futuro da educação corporativa? Eu enxergo o futuro da educação corporativa muito como eu enxergo o futuro da aprendizagem, assim. Para mim, eu acredito muito no aprendizado autodirigido, né? Eu acho que as pessoas precisam ter o poder sobre o que elas querem aprender, sobre o que elas precisam aprender e como elas vão aprender. Então, aprendizado autodirigido é cada pessoa criar a sua própria jornada de aprendizagem, inclusive medindo se elas estão tendo sucesso ou não, né? Então, eu acredito muito sobre isso, assim. Eu acho que todo mundo precisa aprender, vai precisar aprender ao longo da vida. Já foi-se o tempo de que a gente saía da universidade e achava que a gente, no máximo... Nossa vida já estava resolvida. Ia fazer um curso de inglês. Agora a gente vai estudar. Cara, falando nisso, minha mãe, 67 anos, me mandou mensagem. Falei, comecei um curso de inglês. Eu falei, isso, bonitinho. Bora. Gente, a gente vai viver muito tempo. Hoje uma pessoa de 60 anos tem no mínimo mais 30 pela frente. Vai fazer o quê com 30 anos? 30 anos é tempo pra caramba. Então a gente vai precisar, colocar nossa cabeça pra pensar, nosso cérebro pra funcionar. E a gente precisa ter vontade, ter curiosidade de mundo. E isso vai ser o que vai fomentar a gente querer aprender. Então eu vejo isso como futuro, assim. Mari, amei.
Amei. Eu Que também. bom. Obrigada. Foi Deixa incrível suas ter redes você. sociais, por favor. Deixo. Onde achar a escola? Como tá seu Instagram? Bom, meu Instagram é Mari Achuti, ACHUTTI. Sou prima da Camila Achuti, que já passou por aqui. Não, gente, imagina essa família, né? Só de deusa, gente. E o Instagram da Sputnik é sputnik.works. Acho que a gente pode deixar aí também um Aham. linkzinho. A gente Pra deixa. galera seguir, a gente, tem muito material de graça, assim, tem podcast, tem e-book, tem aula gratuita que a gente abre direto, então vale a pena seguir ali as nossas redes. Maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço, pra mim foi Chamou. uma honra estar aqui com Que vocês, bom, a gente foi fica muito demais, feliz. amei demais. Obrigada. Sucesso. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. E deixa um monte de comentário pra Mari voltar, hein, gente? É, gente, obrigada. Até a próxima. Beijo.